Nosso Mundo Animal, o podcast do Petzootecnia, apresenta a série Formei, e agora? E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio dessa série incrível, dessa série maravilhosa do podcast Nosso Mundo Animal, que é produzido pelo Petzootecnia da UFRB. Nós temos convidados maravilhosos. Nesse segundo episódio, eu estou aqui com minha amiga e colega Jennifer, que também é do Petzootecnia. Jennifer, se apresente, por favor. Olá pessoal, me chamo Jennifer, também sou membro do PET de Zootecnia da UFRB e para continuar com a série Formei e Agora, quem está aqui comigo e com o Arthur hoje é o Igor Neri. Igor, muito obrigado pela sua presença e por estar aqui conversando com a gente hoje. Olá pessoal, boa tarde a todos. É uma satisfação para mim conversar com vocês. Sempre que chamar, eu estou aqui para qualquer hora, qualquer momento. É um prazer muito grande para mim conversar com os colegas, com os futuros colegas, com os estudantes. Para mim é muito prazeroso. Então, sempre que me convidar, com certeza eu vou estar aqui. A gente agradece de coração, Igor. Bom, eu vou ler aqui o seu resuminho do currículo rapidinho. Assim como os outros convidados, você também formou aqui, é formado em zootecnia normal, né? A gente só tem convidados zootecnistas. Você formou aqui na UFRB. Você também fez mestrado aqui em ciência animal, né? Você se formou e fez mestrado aqui. Você trabalha na área de produção de ruminantes, sob a orientação do professor Gabriel Jorge Carneiro de Oliveira. Atualmente você tem experiência profissional na área de pastagem e produção de ruminantes. E também é professor do Centro Territorial de Educação Profissional, que é o CETEP aqui do Recôncavo. E leciona as disciplinas como avicultura, suinocultura, bovinocultura, caprinocultura, ovinocultura, equinocultura e bobalinocultura. Além disso tudo, né, cara, seu currículo é incrível, amei. Atua como responsável técnico, né, na fábrica de ração para aves, a Avícola do Vale. Presta serviço técnico como zootecnista na granja de aves de postura caipira, que é a Ovos Caipira Juju, e na granja de poideiras, sítio da vovó Deusa, certo? Ainda só faltou uma coisa, que eu acho que eu que não atualizei meu currículo ainda. Eu sou consultor da prefeitura aqui do município, eu trabalho na Secretaria de Agricultura, né? Fico 2 dias na semana lá, às vezes 1, né? E onde eu atuo tanto dando assistência técnica aos pequenos produtores aqui do município, pela prefeitura, como também como fiscal do SIM, que é o selo de inspeção municipal. Cara, sério, o seu currículo é incrível. E imagina o tempo que não é para você poder fazer isso tudo, né? Sua semana deveria ter uns 10 dias. Na verdade, minha esposa fala que meu dia tem 36 horas e não 24. Eu imagino, cara, porque o tanto de coisa que você tem. Bom, Jennifer, manda bala aí, pode ir. Igor, conta pra gente um pouquinho como foi sua graduação. Jennifer, minha graduação, assim, aposto que como a de vocês e também como a de 99,9% dos estudantes, não foi fácil, não é de ninguém. Então, se alguém que estiver ouvindo aí achar que a sua tá difícil, acredite, a de todo mundo é difícil, a de ninguém foi fácil. Eu já entrei, eu não entrei mais jovem, né? Eu entrei com 27 anos na UFRB, então não era mais um adolescente, como muitos entram, né? Que é uma vantagem, na verdade, entrar quanto mais jovem, melhor. Né? Eu já era pai, eu já tinha 2 filhos e eu tinha que dar pensão para essas crianças. Meu filho morava com... Era 2 filhos com 2 mães diferentes, então minha filha morava comigo. Minha filha, quando eu entrei para a faculdade, ela tinha apenas 2 para 3 anos. Meu filho tinha uns 3 para 4, então eu tinha toda a dificuldade. Ela praticamente, minha filha, a Yasmin, ela praticamente fez a graduação comigo. Eu assisti a aula com ela num braço e escrevendo na outra. Tem alguns professores da minha época que ainda estão aí, como por exemplo, a professora Maybe mesmo, na época ela não tinha filha dela ainda. E aí a professora Maybe, ela sempre foi apaixonada por crianças. Eu lembro, assim, com muito carinho, que ela levava para minha filha para ficar distraindo ela na aula, levava aqueles papel grande de A3, A4, A3, A2, né, com giz de cera e tal. Então eu tinha muita dificuldade, porque eu já era pai, eu tinha família, eu tinha que sustentar, e eu corria atrás de muita coisa. Eu vendia tudo quando era coisa aí na faculdade. O pessoal me chamava de cowboy baganeiro, né, que o apelido era cowboy, né, e eu vendia tudo quanto era coisa. Eu vendia de pendrive a absolvente importado, eu vendia para as professoras. E eu tenho muitos professores, não vou ficar citando aqui, que eu acho que é uma coisa muito íntima, mas muitos professores da UFRB compravam absorvente importado na minha mão para me sustentar
na faculdade, né? Então, eu corri atrás da prefeitura aqui da minha cidade para conseguir uma casa para morar. A prefeitura conseguiu, fez uma república. Até hoje essa república está lá. Então, depois dessa luta que eu tive, muitas pessoas até hoje são beneficiadas com isso, porque a casa está lá até hoje para os estudantes de São Antônio de Jesus que passam aí na FRB, né, morarem gratuitamente, com aluguel, água, luz, tudo pago, internet, né? Então, assim, eu tive muita dificuldade, agora eu sempre corri atrás. Eu nunca me dei por satisfeito, e quando alguém dizia que era difícil, eu sempre dizia para mim mesmo. Na verdade, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Pra você ter ideia, Jennifer, eu era louco para fazer inglês. Eu fiz 6 anos no CCA e nunca paguei R$1 de mensalidade. Eu não tinha como pagar. Eu cheguei na cara de pau lá para dona Edivana, né, que é a proprietária. Falei que eu queria fazer inglês. Ela fez assim: como é que você quer fazer em inglês? É só chegar ali e preencher a ficha. Eu disse: não, mas eu não posso pagar. Aí ela fez: e como é que você quer fazer? Eu disse: arranja qualquer coisa para eu fazer aí, varrer alguma coisa, limpar, sei lá, distribuir panfleto. Aí eu falei que eu tinha muita intimidade com o pessoal na FRB, que eu podia distribuir de sala em sala. Ela me conseguiu uma bolsa integral e eu fiz inglês por 6 anos. Nunca paguei um centavo lá no CCA. Ou seja, as coisas nunca foram muito fáceis, mas eu nunca deixei de querer fazer as coisas e nunca deixei de fazer por ser difícil. Então eu tenho uma coisa comigo que quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Eu cansei de entregar panfleto de restaurante para poder almoçar em restaurante, que eu não tinha dinheiro para pagar comida, entendeu? Então, com isso, concluí minha graduação, fiz mestrado, e com toda essa dificuldade. Então, para quem está ouvindo aí, se você está achando que a coisa está difícil para você, pense que já teve pessoas que passaram com mais dificuldade aí que você está imaginando. É só não desistir e querer, porque quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Você é daqui de Cruz? Eu sou de Santo Antônio de Jesus. De Santo Antônio veio para cá e teve que morar aqui, né? Não tinha condições. Eu comecei vendendo nego bom para me sustentar aí. Acho que vocês sabem o que é nego bom, né? Aquele atuzinho de banana. Aquilo é uma delícia, é muito bom. Pois é, no início eu me sustentava com aquilo. Tinha uma fábrica aqui em Santo Antônio, e aí, como eu sou muito conhecido na cidade, muita gente me conhece, e aí eu falei da minha dificuldade lá. O dono da fábrica disse: não, faz o seguinte, eu te consigo aqui o nego bom, tu vende lá, e aí você já tira essa comissão e se sustenta lá. E eu vendia nos mercados, vendia aí na faculdade mesmo, e os professores também, eles... Na época a faculdade era muito pequena e eu acabei ficando conhecida na faculdade e tal, por essa dificuldade que eu tinha financeira, já tinha filhos e tal. E os professores eram muito gente fina comigo, às vezes nem queriam as coisas e compravam na minha mão, mas para ajudar. A professora Soraya, professor Gabriel Jorge, professora May, professor Laudi, Evani, enfim, vou até esquecer de alguns aqui, que me perdoem, né? Professor Grimaldo, essa galera tudo comprava na minha mão, mas para me ajudar mesmo. Tudo que eu achava de vender, essa galera acabava comprando na minha mão para me ajudar. Cara, incrível. Por exemplo, eu particularmente tenho muito problema em relação às disciplinas, né? Mas quando a gente conhece, assim, história de uma galera que veio de fora e que deu o sangue para poder se graduar, percebe que a maior dificuldade não é nem as disciplinas, né? É se manter aqui. Com certeza. Me diz uma coisa, você ainda mantém o inglês? Você já fez 6 anos, você ainda mantém o inglês? É bilíngue ainda? Não, eu parei de praticar. Na verdade, eu fiz porque pensava assim: rapaz, se eu não tiver oportunidade aqui, no mínimo eu tenho que saber falar outro idioma para tentar alguma coisa em outro lugar. Então, na verdade, ficou aquela base, né? Ficou a base, você entende alguma coisa, mas como profissionalmente não me serviu, mas conhecimento é algo que ninguém nunca pode tirar de você, então valeu. Mas profissionalmente nunca me serviu, entendeu? Não significa que para outros não sirvam, muito pelo contrário. Quem estiver ouvindo aí, eu aconselho a sim fazer inglês. Inglês é fundamental, é muito importante você falar outro idioma, né? Para você ter ideia, minha esposa agora está estudando mandarim, né? A gente acha muito importante saber outro idioma, nunca se sabe o que te espera no futuro, né? Então eu queria sair da faculdade com todas as armas na mão, porque eu sabia que quando eu saísse eu iria deixar de ser estudante e ia passar a ser desempregado. Então eu não queria que esse desempregado se alongasse muito, eu queria sair e emendar logo em alguma coisa. Então para isso eu tinha que sair armado no bom sentido, obviamente, não é com arma que eu tô falando, armado de conhecimento, né? Armado para você ser bem visto em qualquer lugar que você chegasse, para poder ter um emprego, um trabalho decente. Pelo menos tem lá o certificado de que fez. Cara, você tocou no ponto aí bem delicado, que é esse negócio de terminar a faculdade e ficar desempregado.
Bom, pelo que seu currículo tá falando aqui, né? Você tem experiência em diversas áreas, profissional de várias áreas, atua em, acho que uns três lugares diferentes aqui. Atualmente, qual é o seu principal foco na zootecnia? Na zootecnia hoje é na reprodução. Inclusive eu tenho investido na reprodução, tenho comprado assim, alguns aparelhos, tenho feito algumas coisas que dizem que a gente não pode fazer. Quando eu digo dizem, pode abrir uma aspa aí do tamanho do mundo, porque só dizem mesmo. Porque na prática mesmo a gente pode fazer e está coberto pela lei. Vou explicar. É um assunto um pouco polêmico. Pode falar, fique à vontade. É importante, porque eu particularmente conheço algumas amigas minhas que têm vontade de trabalhar com reprodução, só que a gente fica um pouco de medo, né? Veja só, nossa lei é 2 meses mais nova do que a lei da medicina veterinária. Nada contra a medicina veterinária, muito pelo contrário. Eu amo meus colegas aqui. O colega que estiver ouvindo aí, eu tenho uma galera aqui que, Ave Maria, não são meus amigos, não, são irmãos. Certo? Então não estou falando aqui mal de médico veterinário, muito pelo contrário. No campo mesmo a gente é muito parceiro um do outro. Mas para o CRMV, que realmente lá é uma problemáticazinha, porque lá de maneira geral é uma galera que nunca foi no campo, é uma galera meio, com perdão da expressão, como eu disse, é um pouco polêmico, mas é um bando de almofadinha que fica lá atrás de uma cadeira, que nunca foram no campo, porque se for no campo vai ver que a galera é muito unida. Não é essa galera que nunca foi no campo, que acha que a vida é linda, a coisa é só literária, aí pronto, tem aquela visão romântica da coisa e fica falando muito de abobrinha. Mas é o seguinte, é que nossa lei é 2 meses mais nova e preconiza da Constituição Federativa do Brasil que uma lei mais nova ela sobressai sobre a antiga. Então a nossa é 2 meses mais nova, então a gente sobressai sobre aquela que é 2 meses mais velha, que é a lei 5.700 alguma coisa, né, da medicina veterinária, que diz que a gente não pode atuar, por exemplo, fazendo ultrassom. Na verdade a gente está coberto pela lei. Só que o conselho fica batendo que a gente não pode. Só que eu trouxe alguns cursos algumas vezes de ultrassom aqui para a região, eu mesmo trouxe, recebi intimação, fui intimado, fui lá, não levei advogado, muito pelo contrário, porque achei que não necessitava de advogado, até porque eu tinha conhecimento suficiente para estudar a lei, tudo que eu precisava saber, porque eram 2 leis, então eu só precisava saber da minha e da outra. Se eu soubesse daquelas leis, eu não precisaria de um advogado para me defender. Então foi o que eu fiz. Estudei as 2 leis e chegou lá, não deu nada. Entendeu? E digo pra vocês, não deu em nada. Porque eu fui intimado, eu fui receber intimação. Cheguei lá, quando eles vieram com argumento, eu fui com outros argumentos. E aí ficou por isso mesmo. E eu fiz o curso e me disse, vou trazer o curso e não vai dar em nada. Trouxe, não deu em nada. Já trouxe 2 vezes e estou para trazer novamente o curso de ultrassom exclusivo para zootecnista. Entendeu? E por que eu digo que estou investindo? Porque e aconselho quem quer entrar na reprodução a investir. Hoje eu tenho muitos clientes hoje que eu faço o IATF, né? Então eu aconselho você investir em um botijão de qualidade, você não ficar com isoporzinho para descongelar sêmen, comprar um descongelador, é muito caro e tal, mas amigo, que você vai fazendo serviços, você vai pegando esse dinheiro e reinvestindo e tal. Então hoje, graças a Deus, eu consegui comprar uma aparelhagem decente e tal, então eu consigo estar trabalhando legal aí, investindo, né? Investindo muito nessa minha carreira na zootecnia, especificamente na reprodução. É onde eu mais estou trabalhando, na reprodução bovina, certo? É onde eu mais atuo hoje como zootecnista. Mas não deixo de atuar com aves, né? Na verdade, minha vontade mesmo é trabalhar na bovinocultura, quando eu saí da faculdade, só que meu primeiro emprego foi com aves. E você sabe, quando a gente sai, a gente não pode escolher muito, não. Tem que trabalhar, porque aparecer. Acabei trabalhando com aves, peguei uma experiência bem decente, bem legal. Tive muita ajuda de professor Ricardo Abreu, ele já aposentou daí, mas foi um cara que me ajudou bastante. E hoje já tive convites, assim, para empregos muito legais, pagando salários muito legais e dispensei. Hoje não quis mais ir na área de avicultura, entendeu? Mas não deixo de trabalhar na área de avicultura, estou sempre ali com um ou outro cliente. E tem um cliente mais antigo, que é a fábrica de ração, que lá também é para aves. Eu também não tenho pretensão de deixar lá, porque eu tenho uma questão afetiva com aquele local, né? Eu gosto muito de estar ali, mas hoje eu trabalho como zootecnista, eu trabalho, além de professor, né? Gosto muito de trabalhar como professor também, é uma paixão também, mas não é nem por questão econômica, que por questão econômica era melhor trabalhar só com reprodução mesmo, mas por uma questão de paixão também, por uma questão de gostar do que faz.
Então eu trabalho como professor no CETEP, também não tenho pretensão de sair de lá tão cedo. E a prefeitura é mais para trabalhar com o pequeno mesmo, que o pequeno não ia poder pagar assistência de zootecnista, e a gente tem vontade, né, de ajudar o pequeno, e aí a gente entra na prefeitura para fazer esse trabalho gratuito pelo pequeno, porém a prefeitura te paga, né, e você tem aquela satisfação pessoal. Você frequentava o NERA, Núcleo de Estudos de Reprodução daqui da UFRB, ou na sua época não tinha ainda? Na minha época eu tava formando NERA. Quando eu tava saindo, o pessoal tava formando NERA. Tinha o GIPA, não sei se ainda tem o GIPA. Não, quer dizer, eu não sei, né? Eu nunca ouvi falar desse daí, não. Eu acho que não existe mais, não. Foi na época de professor Jair Araújo Marques, ele faleceu no acidente, era um professor fantástico. Era um cara, assim, que a gente amava muito, a gente da época. Eu particularmente, gostava muito de Jair. Ele me chamava de vagabundo. Era um apelido muito carinhoso que ele tinha comigo, mas eu amava aquele cara. E ele tinha esse grupo GIPA, né? Mas eu acho que não existe mais, né? Que era o grupo de estudos, alguma coisa de bovinocultura, era ruminante, alguma coisa assim. Mas eu esqueci também o que significa a sigla. Você já é a segunda ou a terceira pessoa que fala, né, sobre ele. Fascinante. Ele era muito. É uma pena vocês não poderem ter conhecido ele, porque ele era um cara de um conhecimento. Eu tive a oportunidade de fazer alguns experimentos, né, participar de alguns experimentos que ele estava, e aí, rapaz, era muito enriquecedor, porque a gente via na prática algumas coisas e a gente perguntava, professor Jair, eu lembro até hoje, rapaz, que a gente observava muitas coisas e aí tinha o gado, a gente botou uma água limpa, um bebedouro top, assim, sabe, aquele bebedouro bonito, água cristalina, velho, e tinha uma poça barrenta, água quente, o gado indo beber a água da poça. E a gente inculcado com aquilo, aí quando ele chegou, eu disse, professor, esse gado é doido, professor, o que está acontecendo aqui? Aí ele, gente, doido e burro somos nós. Ele falava assim, né? Doido e burro somos nós. Ele tá bebendo aquela água suja e quente por causa da temperatura. O rumen tem uma temperatura elevada, a temperatura do rumen, lá dentro do rumen é quente. Se ele for beber essa água fresquinha que vocês colocaram aqui, na sombra, vai dar choque térmico. Então a água tem que estar no sol mesmo. Então a gente aprendia muito na prática com ele, que ele era fazendeiro. Então ele além de um grande profissional, ele nasceu, né, na área. Então a gente aprendia muito com ele. Então algumas lições assim, a gente nunca esquece algumas coisas que ele falava. Era muito legal ser aluno dele. Igor, você tem muitas histórias boas, hein? Então, Igor, você atua dentro de várias áreas na zootecnia. Eu queria saber como é que tá funcionando a sua rotina profissional atualmente. Minha agenda tá aqui do meu lado. Eu vou dizer para vocês, eu tô trabalhando quase de domingo a domingo. Minha esposa tá até ouvindo aqui, eu tô falando aqui. Quando eu falo assim, fica até com medo depois do que vai acontecer aqui em casa. Porque quando eu digo que eu vou trabalhar de domingo, ela não vai sobrar nenhum domingo pra família. Porque realmente, graças a Deus, eu não posso reclamar de trabalho. Não posso, graças a Deus. Tá muito legal. Muita gente convidando, muita gente chama. Às vezes eu não posso atender, passo para os colegas. E sempre que eu vou, eu levo estudantes comigo, né? Pedro, por sinal, ele é até meu primo, né? Meu primo em 2º grau. Ele é estudante de zootecnia também. Hoje já é um grande profissional da reprodução. Eu posso dizer que hoje ele já é um grande, apesar de ser estudante ainda, mas já é um profissional de excelência na reprodução, né? No início ele viajou muito comigo. E eu sempre procuro estar levando os estudantes. Sempre que tem um estudante querendo entrar na área, posso ir com você? Claro, venha e tal. Aí coloco em prática, né? Agora, claro, né? Que já tem uma certa experiênciazinha, porque você vai na fazenda de um cliente, né? Então o cliente não vai pegar o cara que não tem a noção de nada e deixar mexer na vaca dele, né? Então o cara pelo menos tem que ter uma noção, e aí precisa só da prática. Tá precisando da prática? Tá pronto? Vem comigo aqui que você pega a prática. E aí, Pedro é um exemplo, hoje é um grande profissional e praticou muito comigo, viajou muito comigo. Pedro Nery, não sei se vocês conhecem. Eu acho que Pedro é da sua turma, né, Jennifer? Isso mesmo, Pedro é da minha turma, entrou na mesma turma que eu, no 2019.2. É um grande profissional, viu? Excelente. Hoje ele já trabalha sozinho, os animais dele ele mesmo insemina, né? Fez o curso de ultrassom comigo, né? Eu liguei para ele, Pedro, vamos fazer o curso de ultrassom, ele embora. A gente fez, hoje ele toca, faz o diagnóstico de gestação, legal lá, né? Bem feito, por sinal. Eu tive a oportunidade de ir na fazenda do avô dele, né? E do pai dele, e ele tinha feito o DG lá e foi muito competente, por sinal, né? Então, se Pedro estiver ouvindo aí, um abraço, Pedrinho. Um abraço, Pedro. Abraço, Pedro. Bom, Igor, isso não é bem uma área que a zootecnia atua com tanta frequência, né? Não sei se tem muito zootecnista trabalhando na área de reprodução, mas, diga.
Eu ia dizer que é meio empatado. Eu conheço uma galera que está na reprodução, mas também eu conheço mais veterinários. Eu conheço mais veterinários que estão na reprodução. A próxima pergunta é, como é que está o mercado de trabalho nessa área voltada para a zootecnia? Você acha que a gente tem espaço por aqui, em outros lugares? Você acha que a zootecnia tem espaço para trabalhar com reprodução? Cara, o profissional sendo bom, ele tem espaço em qualquer lugar. Não tem jeito. O importante é você ser o diferencial. Se você for só mais um, complicado. Mas se você se esforça e tal... Eu deixei de ser agora professor da Fundação Bradesco, mas fui aluno de lá, né? E acabei depois me tornando professor de lá. Só que não foi de bovinos, acabei me tornando... Olha só, eu fui professor lá de aves, né? Na Fundação Bradesco. E aconselho a todos vocês que estiverem ouvindo, todos estão de zootecnia. Velho, chegou as férias. Antes das férias, faz a inscrição na Fundação Bradesco e vai tomar os cursos lá. Os cursos lá são 100% práticos. Você sai de lá com uma prática muito, muito, muito boa. Não é porque eu fui professor de lá, não. Eu que podia sair de lá por uma questão de tempo. Não tinha mais como ser professor de lá por causa de tempo, certo? Mas lá é muito porra. Tem uma estrutura muito legal. Aulas 100% práticas, velho. Você pratica muito, coisa que é um pouco até complicado. Não sei agora, mas na minha época era muito difícil na faculdade. Mas lá tem muita prática e você sai de lá com a faca nos dentes. Então, velho, você que é estudante, vê qual é a área que você mais se interessa e faz esses cursos de uma semana lá na Fundação Bradesco. É gratuito, você só paga só a alimentação e a lavagem do macacão. É top de linha. Podem ir, galera, recomendo. Cada vez se profissionalizar mais, porque se você for bom, meu amigo, tem espaço. Tem espaço, porque o sol tá aí, ele brilha para todo mundo. A sombra, infelizmente, não é para todos, mas o sol brilha para todo mundo. Então, é só se esforçar, que você, além de você ter o sol, você vai ter a sombra e a água fresca. Porque se você for bom, tem espaço, tem muito espaço. Eu hoje indico vários colegas em outras regiões que eu não tenho condições de ir aqui perto, às vezes fica a 100, 120, 150 quilômetros daqui, e eu não tenho condições de ir. O que é que eu faço? Indico os colegas. Procuro indicar a galera da zootecnia, entendeu? Mas para isso eu também preciso de uma certa confiança na pessoa para poder indicar, né? Preciso saber que a pessoa tem uma certa experiência, né? Porque de qualquer maneira seu nome também está indo junto com aquela pessoa. Então a pessoa, além de ter uma certa experiência, tem que ser uma pessoa de boa índole. E hoje, graças a Deus, todos os zootecnistas que eu conheço são pessoas de boa índole. Claro que sempre vai ter uma maçã podre no meio, mas a gente tem a desviar dessas aí. Mas a grande maioria são pessoas de boa índole, são pessoas que são direitas, são pessoas corretas e bons profissionais. O importante é isso, é você ser direito, honesto e ser um profissional diferenciado. Cara, você falou aí da Fundação Bradesco, eu tô aqui esperando, eu fiz minha inscrição, já tem uns meses já, só que eu não pude ir agora porque é final de semestre também, né? Eles me chamaram agora na última turma, aí não tinha condições, era final de semestre, falei, olha, eu posso ir outra época porque não tá dando agora. Aí eles marcaram, tô esperando eles me chamarem. É lá em Feira, né? Lá em Feira. Quer uma dica? Fica ligando. Que aí eles veem interesse e aí te chama, entendeu? Foi bom saber, eu vou ligar. É bom, é massa, porque assim, aqui na zootecnia, de certa forma, zootecnia pelo menos aqui, que é da UFRB, a gente tem uma prática de reprodução, mas no final do curso, né? Isso. Então, pegar um curso desse te dá um ânimo, querendo ou não, te dá um ânimo a mais para poder continuar no curso, continuar na área, porque é de graça, como você falou. Você só paga a alimentação e a limpeza do macacão. Eu acho que nem paga alimentação, viu? Se você ficar lá só o almoço e o lanche, eu acho que você nem paga. Porque foi umas colegas minhas e elas não pagaram nada não, além da lavagem do macacão. É verdade. As suas jantas, essas coisas você paga por fora, mas é muito barato, é um valor irrisório, na verdade, entendeu? Então, velho, vale muito a pena. Quanto mais se profissionalizar, melhor. Quanto mais cursos vocês fizerem, melhor. Vocês têm que sair daí, porque a faculdade, acredito, muitos de vocês ficam pensando assim, poxa, eu não me sinto preparado. Velho, ninguém sai preparado daí, se você ficar limitado à faculdade. Você tem que estagiar, você tem que fazer cursos, porque a faculdade, ela te dá um norte, entendeu? Ela te diz qual caminho seguir, mas ela não tira as pedras do caminho. Então é você que tem que tirar, certo? Então como é que você vai fazer isso? Você vai ter que... Qual é a área que você quer? O importante, muito importante também,
é você definir o mais rápido possível qual é a área de atuação que você quer seguir. A partir desse momento, começa a entrar nos grupos de estudo, começa a entrar nos grupos de pesquisa, nos experimentos, e aí se tiver a oportunidade de estagiar fora, vai estagiar. Esquece férias, entendeu? E vai estagiar. Aproveita as férias, procura um local para estagiar, e vai estagiar naquela área. Vai pegar as manhas com os profissionais da área, vai ver os caras atuando, entendeu? E vai aprendendo, entendeu? Porque a faculdade vai te dar um norte, certo? O que vai te dar a prática mesmo é você correr atrás. Cara, você falando aí é incrível. Vida de estudante é cansativa, viu? Porque até nas férias a gente tem que pegar um estágio para poder ter experiência, mas é isso, né? É a área que a gente quer, a gente tem que se especializar. Exato. Dicas valiosíssimas as suas, Igor. Dicas de ouro mesmo. Todo mundo que puder ouvir essas dicas aí e seguir vai ter sucesso, com certeza. Então, Igor, continuando nossa entrevista, o povo quer saber, né? Qual a média salarial da sua área atualmente? Que é uma dúvida muito grande, né? Dos profissionais que querem ser zootecnistas, querem ingressar nessa área aí. Qual é a média salarial? Isso aí tem dois caminhos para você seguir, certo? Tem um caminho, assim, que eu vou dizer que é uma zona de conforto. Eu, particularmente, não me encaixo bem nessa zona de conforto, certo? E tem um caminho que é um caminho mais arriscado, porém mais rentável, que é o que eu me encaixo, né? Hoje, eu não posso negar a você, eu tenho um salário acima da média. Meu salário hoje é bem acima da média. Porém, é um salário incerto. Porque amanhã eu posso perder algumas coisas. Amanhã eu posso perder um outro cliente. Já teve cliente meu que vendeu fazenda, eu tive que sair correndo atrás de outro, porque eu estava acostumado com um padrão de vida, eu não podia perder aquele padrão, meus filhos, minha esposa, todo mundo e tal. Então eu tinha que colocar outro no lugar, e aí eu saí correndo atrás de outro, achei outro para colocar no lugar, mas se de repente outro cliente aqui disser que encerrou o ciclo e tal, eu vou ter que arrumar outro, certo? Aí você fala, mas você tem um colégio, você tem a prefeitura, você tem a fábrica, beleza, olha só quanta coisa eu tenho. Poxa, muita coisa, você tem que ralar para dar conta de tudo isso. E tem aquela parte mais confortável. Por exemplo, hoje tem algumas empresas como a Naturaves, por exemplo. Eu fui convidado para trabalhar na Naturaves e o salário inicial era um salário bem legalzinho. Salvo engano, eles ofereciam 5 mil e alguma coisa, quase 6 inicial, entendeu? E depois ia aumentando. Então, eles ofereciam um salário bem legal. Então tem algumas empresas como Naturaves, como Bujão, como algumas empresas que te oferecem, né, uma certa estabilidade financeira, e só depende de você para você não sair lá de dentro, você se esforçar lá dentro e você concentrar seus esforços naquilo ali, e você tem uma média salarial interessante. Aí você, mas eu quero ganhar mais. Beleza, você pode ganhar mais nessa profissão também, você vai levar mais tempo ali, você vai subir de carreira, você vai ser zootecnista, vai passar a ser diretor você vai passar a ser, enfim, outros cargos, e isso vai aumentar o teu salário, gerente, encarregado e tal, etc. Vai cada vez aumentando teu salário. E também te dá também um currículo interessante, porque tu saindo daquela empresa, dificilmente tu fica parado na área, certo? Você vai achar, vai ter outra empresa que vai te querer. A mesma coisa é representação. Representação é muito legal também, você tem um salário bem interessante ali, né? Um salário legalzinho, em torno de 6, 8 mil reais mensais, às vezes 10, né? Um salário bem legalzinho. E aí o que acontece? Você roda um bocado, você não cria muitas raízes, mas também é o tipo da profissão que você não fica parado. Porque você saiu de uma empresa, outra empresa te chama meio que imediato. Então, e tem quem quer dar assistência, que é como eu, que às vezes a gente ganha até um pouco mais do que a galera que está aí com essa estabilidade, porém é aquela coisa da incerteza, né? Amanhã você pode perder 2, 3 clientes e ter que correr atrás de fazer mais. Então a base salarial hoje, eu diria que o zootecnista hoje não pode ganhar menos de 4 mil, certo? Eu acho que um zootecnista, se ele está ganhando menos, se você é zootecnista e está ganhando menos de 4 mil, você está fazendo uma coisa errada. Você tem que rever alguma coisa aí, você tem que se especializar mais na área onde você está, então rever essa empresa que tu está trabalhando, que essa empresa que tu está trabalhando não está sendo justa com você, e procurar uma outra que te remunere melhor. Mas eu acho que um zootecnista hoje ele não pode ganhar menos de 4 mil reais de jeito nenhum. O negócio, então, Igor, é sair da zona de conforto. Pra gente ganhar algo, então, por que você sair da zona de conforto? Não pode ficar ali confortável, porque senão
Mas é aquela coisa também, tem gente que tá feliz na zona de conforto, e aí é aquela coisa, óbvio, a gente respeita, lógico. Claro que a gente pensa, por exemplo, eu já vi que você pensa diferente, né? Eu também penso diferente, mas aí a gente respeita aqueles que pensam, não, pra mim tá legal. Porque eu acho que o importante é você ser feliz. E a felicidade, às vezes, cada um, ela vai estar feliz de uma maneira. Então vai ter gente que vai estar feliz com mais tempo, até tempo pra família, às vezes isso me falta, isso é uma coisa que às vezes eu tento me policiar para eu ter mais tempo para minha família, que às vezes eu tenho muito pouco, né? E às vezes até meus filhos cobram. Então também são sacrifícios que às vezes você tem que fazer se você almeja algo diferente. Mas às vezes a felicidade para você tem em outras coisas, né? Eu não costumo dizer coisas maiores nem menores, porque a gente não pode medir o tamanho do sonho e nem da realização de ninguém. Mas às vezes tem gente que se sente mais feliz de outra maneira. E o importante é ser feliz, velho. O importante é você estar contente e feliz com o que você está fazendo, porque o dinheiro é só uma consequência, certo? Se você quer mais, você sai da zona de conforto, né? E vai procurar outras coisas, porém você tem que abdicar de algumas coisas. E às vezes tem gente que não está disposta a abdicar daquilo, acha que para ele é melhor não abdicar e viver daquela maneira. E eu muito respeito isso, muito respeito pessoas que pensam diferente de mim. Eu luto pelo direito das pessoas pensarem diferente da gente, isso é muito importante, né? Mas para mim o importante mesmo é ser feliz. Se a pessoa é feliz estando assim mais ocupado, com a mente mais ocupada, correndo atrás de várias coisas, uma vida elétrica, às vezes até a saúde cobra um pouco, às vezes, certo? Mas se aquilo te traz felicidade, então faz aquilo. Porém, se às vezes a felicidade para tu é algo diferente, né, é algo que tá mais parado, mais fixo no lugar, ter mais tempo com os amigos, com a família, etc. Então faz aquilo que te deixa mais feliz. O importante, cara, é ser feliz. Isso realmente, viu? Você falou aí que eu penso diferente, tem que sair da zona de conforto, porque assim, cara, a gente sofre bastante, não é pouca coisa que a gente sofre na universidade, não. E sinceramente, pra ganhar pouco, eu prefiro sair da minha zona de conforto. Prefiro pra tentar ganhar um salário legal, porque não dá pra ficar ganhando pouco não depois de tanto sofrimento que a gente passa na universidade, não tem jeito não. A gente pensa igual, eu vou nessa mesma vibe aí, entendeu? Mas respeito muito quem pensa diferente, mas eu penso como você pensa. Sim. Ô Igor, você já falou sobre as suas principais dificuldades, né, na questão da graduação, que foi principalmente a financeira, para tentar se manter aqui. O que a gente quer saber agora, quais são as suas dificuldades dentro agora da sua área profissional? Tem alguma dificuldade? Você passa por muita coisa, muitos perrengues, vamos dizer assim? Cara, às vezes, um outro perrengue que a gente passa, na maioria das vezes é inclusive nossa culpa. Porque tem coisa que você se predispõe a fazer e você depois vê que você não tinha tanta capacidade para fazer aquilo. Então você tem que correr atrás para você não passar vergonha. Então, assim, as maiores dificuldades, eu costumo dizer que os nossos maiores inimigos somos nós mesmos, certo? Então, às vezes eu acho que você não pode querer abraçar demais, senão você não aperta muito, né? Você tem que abraçar, mas também você tem que apertar. Eu acho que uma outra dificuldade que eu passei há um certo tempo foi esse lance de querer abraçar demais. Aí depois, só que a experiência, né, foi me dizendo como é que eu deveria abraçar e o tanto que eu deveria apertar. Então, mas hoje, graças a Deus, eu posso dizer, eu não tenho muitas dificuldades na profissão, não tenho. Se tu me perguntar uma hoje, eu não teria como te dizer uma, certo? A não ser, obviamente, o cansaço, né? A gente chega muqueado e às vezes falta de tempo. Eu falo tempo para lazer, certo? Aí eu costumo, minha esposa, um presente que ela gosta de me dar é a agenda. Porque ela, você se programa melhor aí para você ter lazer também. Porque é importante, cara, é importante você ter lazer, é importante também você ter a vida pessoal. E aí eu procuro sempre me organizar ao máximo, mas às vezes você faz um certo nome e às vezes os clientes não te deixam em paz. Então, às vezes é necessário você desligar celular, você ficar meio offline um tempo, se você quiser ter um tempo para você. Então, às vezes vai aprendendo essas coisas. Então, hoje, para mim, essas são as dificuldades. Mas como profissional, hoje, graças a Deus, eu não me vejo com muita dificuldade, não. É importante também, né? Você falou sobre a questão de ter o lazer. Seu psicológico precisa se recuperar também, porque ficar no trabalho o tempo todo não tem quem aguente. Independente de qualquer coisa, a gente sair da zona de conforto, mas às vezes precisa ter um conforto ali, um lazer realmente, porque senão ninguém aguenta. 8 dias por semana não dá. É verdade, é verdade. Separar pelo menos metade do sábado e domingo inteiro. Se bem que, pra você ter ideia,
Por exemplo, amanhã vai ter recuperação dos alunos, né? Vou ter que ir lá para as aulas de prova de recuperação. Aí quando for à tarde, isso pela manhã, quando for à tarde, eu tô em Cruz das Almas, que eu vou lá na fábrica resolver algumas coisas. No sábado pela manhã, eu começo um protocolo de ATF na fazenda de um cliente. Só que no domingo, eu dou seguimento no D8, né, que é a sequência do protocolo de ATF, na fazenda de um outro cliente. E quando for na segunda-feira, eu tenho que estar na Secretaria de Agricultura. Então, para mim, essa semana, né, essa semana agora não vai ter dia nenhum, vai ser todos os dias trabalhados. Mas aí, em compensação, quando chegar no fim do ano, eu separo ali uma quinta, uma sexta, um sábado, domingo, uma segunda, pelo menos 5 dias para recarregar as energias e começar 2023 aí a todo vapor. Mas já gritaram aqui, porque vocês não ouviram, mas teve gente que gritou aqui, aqui na cabeça já pensando aqui, eu vou ver se ela vai falar alguma coisa. Eu quero ver aqui. Lá na sala aqui, mas é sério, eu me programei aqui, pelo menos com fé em Deus, não há de acontecer nenhuma emergência, né? Peço a Deus e vou tentar aí desligar o celular um pouquinho e dar uma descansada para quando for 2023 meter o pau de novo, que quando for início de 2023 já tem sequência de ATF aí na sequência aí de outro cliente. Aí esses dias eu vou abdicar de final de semana. A sua rotina é uma correria mesmo, tem que tirar um tempinho para poder curtir a família, descansar, sim. Recarregar as baterias. Tira uma dúvida, você ingressou no curso de zootecnia já visando uma área específica, no caso já visando, por exemplo, a reprodução, ou você tinha outras ideias, queria ir por outros caminhos e acabou mudando? Conta pra gente. Jennifer, na verdade, quando eu entrei na zootecnia foi o seguinte, aqui minha cidade, aqui Santo Antônio de Jesus, é muito voltada para o comércio, certo? E aí eu trabalhava no comércio, eu era vendedor de roupa, eu trabalhava numa loja surfwear, né? Não tem nada a ver com a nossa profissão. E aí chegou um amigo meu que estava estudando zootecnia e fez assim, Igor, zootecnia é a profissão do futuro. E isso ele estava em Tapetinga. Aí ele fez, quer saber, eu vou passar um final de semana lá comigo em Tapetinga. Aí isso eu fiz, passar o final de semana com ele para conhecer a zootecnia. Hoje ele é doutor em zootecnia, ele hoje ele é gerente da fazenda 2K, não sei se vocês já ouviram falar, é uma fazenda muito famosa em produção de touros pint, né? Touros com o crivo pint, né? São touros de alta genética, né? São fantástico lá o trabalho que eles fazem. É por aqui, na região? Em Itapetinga. Assim, eles são famosos no país. Aqui na nossa região não tá famoso não. Mas em São Paulo, Rio, Mato Grosso, então, são muito famosos pela produção de touros de alta qualidade lá nessa fazenda 2K. Eles têm mais de 3.000 matrizes e produzem touros fantásticos, né? E aí eu fui lá com o Danilo, rapaz, e aí ele me levou para andar a cavalo e tal, e aí fui ficando logo louco. E eu disse, não, é isso que eu quero pra minha vida, eu quero trabalhar com boi, é isso que eu quero. Ele fez, então indo pra zootecnia. No outro dia eu pedi pra sair do trabalho, aí fui morar, na sequência eu fui morar na cidade vizinha, Minas Gerais, aí fiz cursinho lá na divisa de Bahia com Minas, e aí, na época, eu passei na primeira fase para medicina veterinária, na Univasf, e passei para zootecnia, né? Lá eram 2 fases. Aí eu não fui fazer a segunda fase para medicina veterinária e ingressei logo em zootecnia, ele era zootecnista, eu fiz veterinário lá, mas porque lá também eu tinha essa opção, peguei e acabei fazendo, mas já entrei querendo mesmo ser zootecnista e trabalhar com bovino. Acaso do destino, quando eu saí daí fui trabalhar com aves. E acabei me apaixonando também por aves, sou apaixonado por avicultura, acho muito massa trabalhar com aves. Trabalhei com a galera aí, consegui viajar com zootecnistas muito experientes que fazem uma série de atividades no campo, que inclusive além do que o zootecnista deve fazer, né, principalmente a parte clínica e tal, eu fui aprendendo muito com essa galera e acabei me apaixonando muito pela questão fisiológica, pela questão metabólica e tal, etc. E fui viajando e hoje eu gosto muito das 2 áreas, mas meu coração bate um pouquinho mais forte pela bovinocultura, mas com certeza a avicultura também é uma paixão. Então, no caso, você já entrou sabendo o que ia fazer e até hoje está aí no meio, né? Eu não entrei sabendo não, eu entrei focado,
Mas sabendo, cara, é difícil. Quem tá com essa dúvida aí, pode saber, é a dúvida de mais de 90%. É muito raro alguém entrar já sabendo e focar naquilo e terminar. Eu entrei, pra você ter uma ideia, meu TCC foi com camarão. Foi com densidade do Liptop Pneu Vanamei com o pessoal de pesca. Para vocês terem ideia de como eu viajei por todas as áreas da zootecnia, eu tinha muita amizade aí com os professores, então apesar de amar a bovinocultura, apesar de me apaixonar pela avicultura, mas estagiei com caprinos, estagiei com ovinos, com equinos, com coelho. Na época era professor Grimaldo lá na conicultura, logo foi meu primeiro estágio, foi com o professor Grimaldo. Estagiei com peixe, com o pessoal de pesca, né? O professor Leandro Portes era professor daí, era um cara fantástico também, era um cara que com 33 anos, já era pós-doc. Eu nunca vi um negócio daquele, eu não sei como. Eu acho que ele se formou com 15 anos, porque estava no pós-doc com 33 anos. E, cara, esse cara deve ter formado com 15 anos de idade, não é possível, não. Ele era professor daí, passou no concurso em outro lugar, no norte, onde tinha mais a parte de piscicultura. Ele era zootecnista, mais ligado à área de piscicultura, e tive a oportunidade de estagiar com ele também. Então, assim, eu veredei aí por muitos ramos da zootecnia e fico muito feliz hoje, porque hoje eu sou professor do curso técnico em agropecuária e ensino todas as culturas, de bovino a abelha, né? Então, eu tive essa felicidade de poder estagiar em muitas áreas e hoje passar um pouco disso para os estudantes. Essa é uma das grandes belezas da zootecnia, né, Igor? Esse leque de possibilidades que ele traz pra gente. É maravilhoso. Com certeza. Eu quero trabalhar com bovinocultura de leite. Eu entrei que nem você, né? Já entrei focado em bovinocultura de leite. Eu, particularmente, não sei se você teve 5 anos de graduação. Parece que você teve mais. Você falou que estagiou em tanta coisa. Porque eu tô em 4º semestre, né? Vai fazer os 2 anos que eu tô aqui. Parece que o tempo tá passando tão rápido que não tem tempo pra nada. Cara, chegou uma época que eu estagiava em 2 setores. E ainda pegava disciplinas. E aí, às vezes, eu pegava menos disciplina pra estagiar mais. Eu sempre fui muito curioso e tal. Trabalhei em 2 fazendas leiteiras e vou te dizer, cara, antes de tudo você tem que ser um forte para trabalhar com leite. Que leite hoje tá maravilha, né? Hoje eu tenho um cliente, né, um ex-cliente, que hoje é um amigo particular, né? Eu tenho essa facilidade de fazer muitos amigos, e aí aquelas pessoas que deixam de ser cliente, aí passa a ser amigo e começa a fazer parte das rodas de conversa e tal. E hoje ele fica insistindo para eu voltar para a fazenda dele, só que eu não tenho como. Hoje ele deve ter umas 120 a 130 vacas leiteiras, deve ter aí uns 80% de lactação. E eu vou te dizer, na época, acabei até saindo porque ele estava quase desistindo. Porque realmente o leite estava na casa de centavos, né? Agora, quando o leite foi para casa do real, começou a dar decoladinha. Hoje em dia tá legal, tá muito massa trabalhar com leite, mas, cara, não é fácil não. Você quer trabalhar com bovino leiteiro, vou logo dizer. É uma luta. Pra gente é legal, pra gente que é técnico é massa, é apaixonante você mexer com bovino leiteiro. Mas para o produtor, e é com que a gente se preocupa, né, é uma grande luta. Então, eu costumo dizer que o poeta, quando falou aquele verso, o nordestino, antes de tudo, é um forte, eu acho que ele estava pensando no produtor de leite, que eu acho que o produtor de leite, antes de tudo, ele é um forte. Igor, eu gostaria de agradecer. Foi um prazer para nós termos esse bate-papo com você. Muito obrigada mesmo. O prazer foi todo meu, acreditem. Eu sou apaixonado por isso aqui. Eu gosto muito da FRB de coração. Foi quem abriu as portas para mim. Hoje eu conquistei muitas coisas que eu nem achava que eu iria conquistar na vida, e devo tudo isso à minha graduação em zootecnia, entendeu? Então, o mínimo que eu posso fazer é retribuir de alguma maneira para a sociedade, para o FRB em especial. Então, sempre que me chamam para alguma coisa aí, não lembro de nenhum ano que nunca me chamaram, e todo ano sempre me chamam, principalmente dia 13 de maio, né? Sempre me chamam aí, eu nunca neguei corpo para ir, às vezes eu sempre deixo na minha agenda esse dia folgado, que eu já espero o convite, né? Para ir no dia 13 de maio, e eu vou com muito prazer, porque para mim é o mínimo que eu posso fazer, dar alguma coisa em troco, né, para a sociedade, principalmente para o estudante de zootecnia em especial. Agora fique ligado, viu? Vai que o pé de zootecnia vai atrás de você de novo para outra coisa, porque você já falou aí que deixa o dia livre dia 13, né? Com certeza. Bom, Igor, a gente agradece de verdade, de coração, você ter topado. E a gente agradece também você que está ouvindo a gente. Esse foi mais um podcast, né, dessa série incrível, com convidados maravilhosos. Hoje, nessa edição, nós tivemos aqui o Igor Neri. Nós agradecemos de verdade e esperamos você no nosso próximo podcast. Obrigado.